O tema desta palavra que eu trouxe para nós hoje, 4 comportamentos do amor verdadeiro. Confesso aos irmãos que quando eu estava preparando essa palavra, eu quase que eu desisti dela, porque eu apanhei demais. Todos nós apanhamos, todos nós somos corrigidos pela palavra. Amar os nossos inimigos, só a Bíblia para ensinar isso. Mas a Bíblia nos ensina, e se nós queremos viver uma vida próspera ou agradar a Deus, nós precisamos seguir os mandamentos de Jesus. O apóstolo Paulo descreve como o amor cristão, ele deve ser vivido na prática. Às vezes nós falamos, eu amo, mas às vezes nós falamos que amamos da boca para fora. Nós não amamos com práticas. Nós não amamos com atitudes, nós só amamos por palavras, nós só amamos por dizeres. E hoje, posso assim dizer, está muito mais fácil dizer que nós amamos. Nós conseguimos divulgar pelas redes sociais o nosso amor, entre aspas, pelas pessoas. Nós podemos até impulsionar, tem até uma ferramenta na internet, se você quiser fazer um vídeo, impulsionar, você manda para milhões de pessoas, é só você injetar dinheiro. Você falar, eu amo você, meu amigo, e injeta dinheiro lá, esse vídeo vai espalhar para muitas pessoas. E muitas pessoas vão ficar sabendo, ei, ele ama ele mesmo. Olha aí, rapaz, olha quantas visualizações o vídeo dele, realmente ele ama. Mas na realidade, talvez, você só fez um vídeo, mas o seu coração não está sendo sincero. Romanos capítulo 12, versículo 9 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos, que estão em necessidade, e procurem ser hospitaleiros. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe-nos e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Curva sua cabeça, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos por esta palavra. E creio que o Senhor já reservou para nós uma porção do Teu Espírito Santo, para que nós possamos sair daqui alimentados com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Não sou nada sem a Tua presença, Senhor. É a Tua presença que faz a diferença. Esteja conosco, fala conosco, nos instrui, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o tema desta palavra que eu trouxe para nós hoje, 4 comportamentos do amor verdadeiro. Confesso aos irmãos que quando eu estava preparando essa palavra, eu quase que eu desisti dela, porque eu apanhei demais. Todos nós apanhamos,
Todos nós somos corrigidos pela palavra. Amar os nossos inimigos, só a Bíblia para ensinar isso. Mas a Bíblia nos ensina, e se nós queremos viver uma vida próspera ou agradar a Deus, nós precisamos seguir os mandamentos de Jesus. O apóstolo Paulo descreve como o amor cristão, ele deve ser vivido na prática. Às vezes nós falamos, eu amo, mas às vezes nós falamos que amamos da boca para fora. Nós não amamos com práticas, nós não amamos com atitudes, nós só amamos por palavras, nós só amamos por dizeres. E hoje, posso assim dizer, está muito mais fácil dizer que nós amamos. Nós conseguimos divulgar pelas redes sociais o nosso amor, entre aspas, pelas pessoas. Nós podemos até impulsionar, tem até uma ferramenta na internet, se você quiser fazer um vídeo, impulsionar, você manda para milhões de pessoas, é só você injetar dinheiro. Você falar, eu amo você, meu amigo, e injeta dinheiro lá, esse vídeo vai espalhar para muitas pessoas. E muitas pessoas vão ficar sabendo, ei, ele ama ele mesmo. Olha aí, rapaz, olha quantas visualizações o vídeo dele, realmente ele ama. Mas na realidade, talvez, você só fez um vídeo, mas o seu coração não está sendo sincero. Amar com atitudes. O texto não apresenta um amor apenas sentimental, mas um amor que se manifesta em atitudes concretas. Dentro dessa passagem nós podemos destacar 4. Eu quero destacar 4 comportamentos do amor verdadeiro. Está tudo no texto. O texto nos ensina. E o primeiro comportamento desse amor verdadeiro, o texto vai dizer no versículo 9 que nós lemos, que chama-se amar com sinceridade. Diga assim, amar com sinceridade. O verdadeiro amor não é fingido, nem interesseiro. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos pegos no fingimento? Quantas vezes nós somos pegos no fingimento? Ainda mais agora, na época da política, nós vemos muito isso. Nós vemos muitas pessoas dizerem que amam, dizerem que vai fazer, que vai ajudar, mentindo às vezes, falsidade, um amor interesseiro, fingido. E a Bíblia fala para nós aqui em Romanos capítulo 12, versículo 9. Amem com sinceridade. O versículo começa dizendo, o amor deve ser sincero. A palavra de Deus, vamos ser sinceros aqui, já que Deus está falando de sinceridade, ela não passa a mão na cabeça. A palavra de Deus, ela nos corrige, isso é bom. Porque quando a palavra nos corrige, isso mostra, e nós nos sentimos corrigidos, isso mostra que nós estamos andando em lugares errados, ou estamos fazendo coisas erradas. Se a palavra não nos corrigisse, talvez nós não seríamos seres humanos, seríamos anjos, santos como Jesus Cristo é. Mas não, nós somos humanos, nós somos cheios de falhas, nós conseguimos fingir sim, eu consigo fingir sim, mas a palavra de Deus, como ela nos direciona para um lugar certo, a palavra de Deus nos direciona para a morada eterna. A caminhada nossa aqui na terra, ela leva nós a atingir o alvo. Qual que é o alvo? A morada eterna. Estar junto de Cristo. Não teria sentido se nós simplesmente viéssemos à igreja para cantar, para ouvir uma palavra, para ouvir uma reflexão como essa do nosso irmão Vinícius. Não teria sentido. A palavra, ela quer te levar para o alvo. Diga comigo, o alvo. A palavra quer te levar para o céu. A palavra quer te levar para o encontro do noivo. Aleluia.
É por isso que eu alegro-me no Senhor, e você também precisa se alegrar quando você ouve a palavra dizendo: ei, você precisa amar com sinceridade. Se a palavra está escrita é porque nós realmente às vezes falhamos. Que bom que nós estamos reconhecendo. O duro é quando nós não reconhecemos que nós não amamos sinceramente. Aí nós vivemos naquele faz de conta. E quando chegar naquele dia, não terá mais jeito. 1 João capítulo 3, versículo 18. Para completar essa frase, diz assim: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Não amemos, vamos repetir, de palavras nem de boca, mas de ação e de verdade. Nós não podemos ser fingidos. João aqui nos ensina que o amor genuíno vai além das palavras. O amor genuíno às vezes nem precisa da palavra, mas da nossa atitude, do nosso gesto. Se manifesta pelas nossas atitudes concretas, sinceras diante das pessoas. O amor busca o bem do próximo. Diga comigo, o bem do próximo. Nós vivemos em uma época que o amor a si mesmo está acima da média. As pessoas amam a si mesmas só. Amam o seu corpo. Gasta tempo, mais tempo, preocupada com o seu corpo, preocupada com a sua beleza. Não é errado, é certo. Mas nós devemos amar também as pessoas. Porque a Bíblia nos ensina aqui que o amor tem que ser sincero. Nós temos que amar o próximo, amar as pessoas como a nós mesmos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24 diz assim: ninguém procura o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Isso aqui parece que está fora do contexto que nós estamos vivendo. Parece não, está fora do contexto que nós estamos vivendo. Somente quem tem o entendimento bíblico, o entendimento da palavra de Deus, pode entender um versículo desse. Se nós não lemos, se nós não estamos conectados com o Espírito Santo, você vai dizer: pastor, mas não tem como eu procurar ajudar aqueles que não querem o meu bem, como diz aqui a palavra. Ninguém procura o seu próprio bem, mas sim dos outros. Parece que está errado. Não, pastor, eu tenho que procurar me dar bem. Eu tenho que procurar fazer de tudo para que eu viva bem. Sim, não é errado. O que a Bíblia está dizendo para nós, que você não seja exagerado, só pensando em você. Você tem que pensar nos outros. É muito bom ajudar quando se pode ajudar. É muito bom tirar alguém do fundo do poço. É muito bom levar uma palavra de ânimo, levar uma palavra de encorajamento para alguém, quando você tem esta palavra. O amor bíblico não é egoísta. O amor bíblico, ele procura benefício do próximo, mesmo quando isso exige uma renúncia pessoal. Renúncia. E às vezes, nós temos que renunciar a muitas coisas, porque nós amamos o próximo. Amar sinceramente é desejar que a pessoa experimente a vontade de Deus. Amar sinceramente é desejar que a pessoa experimente a vontade de Deus. Às vezes você está caminhando na cidade e você, como cristão que você é, você tem a palavra, você tem o Espírito Santo, e você sabe que tem muitas pessoas que ainda não entenderam o propósito da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que ainda estão longe do entendimento do básico da palavra de Deus. E você, às vezes, tem a oportunidade de demonstrar para aquela pessoa o seu amor genuíno. E você, às vezes, não passa, ou melhor, passa desapercebido. Você deixa passar, tipo assim, Deus vai me dar outra oportunidade. Deus vai me dar outra oportunidade. E as oportunidades estão passando. Amar sinceramente é desejar que as pessoas experimentem a vontade de Deus. A vontade de Deus é aquilo que nós precisamos desenvolver. Nós precisamos
procurar todos os dias fazer, cumprir a vontade de Deus. Porque quando nós estamos cumprindo a vontade de Deus, nós estamos caminhando para o alvo. Qual o alvo? Encontrar com o noivo, encontrar com Jesus. O apóstolo Paulo, ele demonstra esse amor. Quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 9 e 10, ele diz assim: esta é a minha oração. Olha bem a oração do apóstolo Paulo aos Filipenses: que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento, em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo. Apóstolo Paulo, o amor dele pelos Filipenses, está dizendo aqui: eu oro para que vocês consigam entender e discernirem o verdadeiro amor de Cristo, porque esta é a minha vontade, segundo Paulo, e essa também é a vontade de Deus, que vocês entendam perfeitamente ou perfeitamente melhor o amor de Deus. Amar é desejar que a pessoa experimente a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus, como nós temos dito aqui, é de nos abençoar. É de abrir a nossa mente, é abrir o nosso entendimento. Paulo mostra que o amar alguém não é apenas desejar seu bem-estar terreno, mas o seu crescimento espiritual. Não é só amar terreno, no sentido terreno, mas amar ela no sentido espiritual, para que ela viva aquilo que as Escrituras têm como promessa. A aplicação aqui desse primeiro ponto: o verdadeiro amor não manipula, não usa as pessoas, nem busca as vantagens pessoais. Ela procura o bem do próximo e deseja vê-lo crescendo, experimentando plenamente a vontade de Deus. O amor sincero, nós entregamos os nossos prazeres, as nossas vontades, pelo amor do próximo, pelo amor das pessoas que ainda não entenderam o propósito genuíno de salvação de Deus para a humanidade. Esse é o principal alvo das Escrituras, que nós entendamos o plano de salvação. Quero fazer umas perguntas para os irmãos. Olhando para as suas atitudes nos últimos dias, você tem amado as pessoas pelo que elas são e pelo bem delas, ou pelo que elas podem fazer por você? Você tem amado as pessoas pelo que elas são, ou pelo bem delas, ou pelo que elas podem oferecer a você? Segunda pergunta: se você tirasse todas as vantagens, favores e reconhecimento que recebe das pessoas ao seu redor, o seu cuidado e dedicação por elas continuaria o mesmo? Às vezes, essas perguntas de reflexão, às vezes, nós fazemos o bem porque nós queremos receber algo em troca. Jesus é o grande exemplo. Ele não fez querendo receber nada em troca. Jesus fez, entregou a sua vida para que eu recebesse, para que você recebesse. Jesus recebeu a morte. Jesus recebeu chicotada. Jesus recebeu a coroa de espinho. O que ele fez, ele não fez para se vangloriar, ele fez para se humilhar. E o que ele fez foi para mim receber, para você receber, para nós recebermos. Em segundo lugar, meus irmãos, segundo comportamento do amor verdadeiro: servir e honrar os outros. O primeiro comportamento é amar sinceramente. O segundo comportamento do amor verdadeiro é servir e honrar os outros. O versículo bíblico diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. O amor próprio de irmão. Prefiram dar honra aos outros mais do que a você mesmo. Isso aqui
É difícil. Sim ou não? É fácil dar honra mais aos outros do que a você mesmo? A palavra de Deus nos ensina. E se nós queremos caminhar com Ele, se nós queremos realmente chegar naquele dia, receber o prêmio do galardão, recebemos a coroa da vida, eu preciso alimentar desta palavra, guardar esta palavra, por mais difícil que ela seja, por mais indigestível, vamos dizer assim, ela seja, mas esta é a verdade. Esta é a verdade de Deus para nós. Filipenses capítulo 2, versículo 3, a Bíblia vai dizer que o amor bíblico, ele é humilde. Diz assim: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. Meus irmãos, isso aqui é muito difícil. Isso aqui é muito difícil. Como pastor, eu tenho que considerar sempre as pessoas superior, no sentido assim, meu irmão, se você quer ajudar aquela pessoa, se você quer ver ela progredindo, você precisa ajudar. Eu estou falando para alguém que tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você sabe lidar com isso. Se você tem o Espírito Santo, o próprio Jesus disse: aprendei de mim, que eu sou manso, eu sou humilde de coração. Se você tem o Espírito Santo, você não tem dificuldade de às vezes engolir palavras, de às vezes fazer de conta que não está ouvindo a ofensa, porque você ama aquela pessoa. Você entende, como diz a palavra, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades. Você entende que a Bíblia nos ensina que eu tenho que manter a calma, aleluia, porque aqueles que se mantêm humildes, aqueles que se humilham, Deus o exalta no momento certo, e Deus tem grandes coisas para fazer para aqueles que realmente guardam a sua palavra no seu coração, amém. Guardarei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz o salmista. Quando nós guardamos esta palavra, nós temos a humildade de entender que nós não somos superiores a ninguém, mas nós somos realmente iguais, todos somos iguais perante Deus. O único maior é Jesus Cristo. Ele é o maior, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, aleluia. Se o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele desceu a esse nível tão baixo, se Ele, sendo Deus, desceu e se humilhou ao ponto de morrer numa cruz, ao ponto de lavar os pés dos seus discípulos, quem sou eu para me exaltar? Quem sou eu para dizer: eu não preciso de aprender mais nada? Não, aquilo ali eu já sei. Tem pessoas que têm dificuldade de aprender. Tem pessoas que têm dificuldade de ouvir pessoas mais leigas. Tem pessoas que acham que têm um nível de entendimento muito acima. Elas só acham, mas na verdade não são. Que os verdadeiros sábios é aqueles que se humilham na presença de Deus. Aqueles que entendem que toda a sabedoria vem de Deus. É Ele que dá a sabedoria, aleluia. É Ele que dá a sabedoria. Em vez de buscar conhecimento, procura valorizar as pessoas. Em vez de buscar reconhecimento, busque valorizar as pessoas. Isto é amor. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Há mais alegria em dar do que receber. Está na Bíblia. Há mais alegria em dar do que receber. Eu não sei se você já teve essa experiência. Quando você abençoa alguém, ou leva uma oferta para alguém, você sai dali regozijando. Sim ou não? A pessoa que recebe também. Mas você se sai dali alegre, desde que você está fazendo com o coração aberto, não com a intenção de aparecer. Mas se você está fazendo com o coração aberto, você sai daí alegre, porque você pôde ajudar. Deus te deu condições para ajudar. Quando nós podemos ajudar, é porque Deus já nos ajudou, aleluia. Quando nós ajudamos os outros, é porque Deus, o nosso Pai maior, Ele já nos ajudou antecipadamente. Então nós abençoamos, não porque nós somos bonzinhos,
Mas é porque o nosso Pai é bom, aleluia. E Ele já deu, Ele já providenciou. Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz assim: sirvam uns aos outros mediante o amor. Efésios capítulo 4, versículo 2 diz assim: sejam todos humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. O amor, querido, ele supera muitas coisas. Sem amor você fica com raiva, estressado. Sem amor você pode até se matar, porque você não entende o processo de Deus e você quer resolver do seu jeito. E às vezes quando nós vamos resolver do nosso jeito, nós resolvemos na ira, nós resolvemos na falta de compreensão, porque sobe na nossa cabeça o entendimento: eu tenho a sabedoria, eu vou fazer assim. E aí Deus está orientando: não, meu filho, faz assim, faz como meu filho fez aqui na terra. Seja humilde, acalme-se. É o amor que serve, assim como Cristo serviu os seus discípulos. O amor sincero, o amor serve. O amor, aquele que ama, ele serve. Aquele que ama, ele não só espera receber, mas o que ama, ele serve. Está disposto a servir o seu tempo, está disposto a servir os seus bens, está disposto a fazer com amor, porque ele tem amor sincero. Marcos capítulo 10, versículo 45 diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nem mesmo Jesus Cristo, ele veio para ser servido, ele veio servir, aleluia. É por isso, meus irmãos, que o amor resume em servir, o amor resume em fazer por alguém, em amar alguém, em poder amar sem pedir nada em troca. Amar com amor ágape, um amor sacrificial, o amor de Cristo. Eu preciso amar como Cristo amou. Jesus é o maior exemplo do amor que serve. Seu amor não busca posição ou prestígio, mas bem dos outros. Jesus procurou o bem dos outros. E por amar você, ele morreu na cruz. Por amar você, ele suportou a dor da cruz. Por amar você, ele suportou, mesmo tendo o poder de sair daquele sofrimento, mesmo ele sabendo que ele era Deus, mas ele se humilhou como um ser humano sem força, entre aspas, porque ele se fez fraco para que nós nos tornássemos fortes. Ele se fez fraco para que eu e você hoje pudéssemos nos encher da sua presença, pudéssemos carregar Jesus no coração com humildade, pudesse levar esta palavra a outras pessoas que estão confusas, porque ainda não entenderam o plano de salvação, o plano de restituição da sua vida eterna. Você não foi feito, nós não fomos criados para sofrer, para morrer. Deus não criou o ser humano para sofrer o que sofre na terra hoje. Todos nós sofremos barbaridades. Todos nós passamos por enfermidades, por angústias, por depressões, por opressões. Nós passamos, mas Deus, na sua palavra, lhe garante: vocês não foram criados para viver assim. Ele nos criou para vivermos uma verdadeira vida, uma vida de abundância, uma vida eterna. E esta vida que eu estou falando, ela vai se cumprir muito em breve. Jesus, ele vai voltar buscar a sua igreja, ele vai estabelecer o seu reino. E para que isso aconteça, meu irmão, eu preciso entender esse amor. Eu preciso entender que tem muitas pessoas que ainda não conhecem esse amor. Você conhece, você sabe que é verdade, nós sabemos que é verdade. Jesus vai voltar, Jesus vai estabelecer o seu reino, ele vai trazer, aleluia, como diz a palavra, ele vai vir montado dessa vez em um
cavalo branco, como diz Apocalipse. Ele não vai vir mais como um cordeiro, mas ele vai vir agora como um leão da tribo de Judá. Ele vai vir julgar as nações, ele vai separar o joio do trigo, ele vai separar, e você precisa ser trigo. Você precisa amar, nós precisamos amar como Jesus amou. Nós precisamos gastar o nosso tempo em fazer que outras pessoas encontrem Jesus, porque Ele está voltando, aleluia. Ele está voltando. Não saia daqui sem fazer um compromisso no seu coração. Jesus, eu quero a tua presença. Eu quero falar do Senhor para muitas pessoas nesta cidade. Ele vai te dar um poder, um mover. Ele vai encher você. É só você querer, é só você amar sinceramente. Não pense só em você, não. Não pense só em você, não. Faça como Jesus. Ele não pensou nele. Ele não esteve aqui na terra por 33 anos pensando em formar um patrimônio, em formar riqueza. Não, ele veio para morrer na cruz, para salvar a mim, salvar a você. Para de pensar em tantas coisas nessa terra. Pensa nas almas, pensa nas almas, pense nas almas, pensa nas almas, pensa naquelas pessoas que precisam ouvir de Jesus. Você foi convidado para fazer parte deste reino. Aleluia! Você foi convidado para fazer parte deste reino. E nós vamos chegar naquele dia e vamos cantar o hino da vitória em nome do Senhor Jesus. Aleluia! João capítulo 13, versículo 14 diz assim: ora, se eu, Senhor e Mestre de vocês, Jesus falando, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés dos outros. Nas coisas que você faz pelas pessoas, o seu coração descansa no prazer de ajudar? Ou você se apega secretamente, chateado quando alguém nota ou agradece o seu esforço? Vou ler de novo, é uma pergunta, quero fazer bem feitinha a pergunta para você refletir. Nas coisas que você faz pelas pessoas, presta atenção, nas coisas que você faz pelas pessoas, o seu coração descansa no prazer de ajudar, ou você se apega secretamente chateado quando alguém nota ou agradece o seu esforço, ou melhor, quando ninguém nota ou agradece o seu esforço? Às vezes você fica chateado. Mas ninguém agradece. Eu fiz tanta coisa para aquela pessoa. Nem colocou lá um store. Oh, obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Às vezes você fica, mas eu fui lá na casa dela. Eu fui lá na família. Levei um presente. Levei isso, levei aquilo. Ele nem sequer agradece. Nem fez uma publicação. Quem ama de verdade não pensa nisso. Meus irmãos, o amor verdadeiro não procura ser reconhecido. Diga comigo, o amor verdadeiro não precisa ser reconhecido. Não busca ser servido. O amor verdadeiro, ele busca servir. O amor verdadeiro não procura ocupar o primeiro lugar. O amor verdadeiro faz os outros serem valorizados. Em terceiro lugar, ou terceiro comportamento do amor verdadeiro, o amor verdadeiro demonstra compaixão e solidariedade. O amor verdadeiro demonstra compaixão e solidariedade. Solidariedade é o mesmo que se fosse compartilhar responsabilidades. O amor verdadeiro. Versículo 15 diz assim: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Quantas vezes você passou perto de alguém que estava chorando, porque está passando uma grande angústia, ou porque perdeu alguém da sua família, ou porque está passando por uma situação financeira difícil, e você, em vez de chorar, você deu risada? Bem feito, você fez errado.
você plantou errado. Essa é a lei da semeadura. Muitas vezes nós apontamos o dedo. Muitas vezes, em vez de nós chorarmos com ela que está passando dificuldade, Água. Muitas vezes nós, em vez de chorarmos com ela, nós desprezamos aquela pessoa. Nós não choramos. E a Bíblia está dizendo aqui, se alegre com os que se alegram e chora com os que choram. Solidariedade. Compartilha com ela a mesma dor. Pastor, mas ela que fez o problema, ela que se vira. Esse é o ditado popular. Não, ele que se vira, ele plantou, ele que colhe sozinho. Não, irmãos, não é assim que funciona. Nós precisamos ter compaixão, ajudar as pessoas que estão caídas, que estão às vezes sem uma iniciativa. Talvez você tenha condições até de ajudar ela de alguma forma financeira ou algum conselho. Talvez você mesmo tenha uma oportunidade para aquela pessoa, de um trabalho para aquela pessoa. Você precisa olhar com compaixão, compartilhar com ela a mesma dor ou a mesma alegria. Compartilhar. O amor verdadeiro participa da vida das pessoas. O amor verdadeiro participa da vida das pessoas. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Portanto, enquanto temos oportunidade, você tem oportunidade? Quem tem oportunidade, diga amém. Quem não tem oportunidade já está morto. Sim ou não? Obrigado, filho. Obrigado. Quem não tem oportunidade já está morto. Mas se você está vivo, você tem oportunidade. Portanto, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente da família da fé. O texto está bem específico. O amor não é distante, nem diferente. Ele se envolve na vida das pessoas e procura oportunidades para fazer o bem. É uma situação difícil, porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, nesse contexto, estou falando no meu contexto, na minha vida pessoal, às vezes nós passamos realmente algumas dificuldades, e às vezes nós não temos condições de ajudar. E semana passada, alguém ligou para mim. Ô pastor, não era aqui da igreja não. Pastor, o senhor podia me ajudar? Faz um pix para mim de R$60. Falei, Jesus. E sempre assim, irmãos. Sempre Deus faz assim comigo. Quando eu estou preparando uma palavra sobre um assunto. Lembra que eu falei da situação do carro, da paciência? Desta vez foi essa pessoa que ligou para mim. E eu falei, e o amor? Agora eu tenho que amar. E na hora o Espírito Santo me disse, ajude. E eu fiz como a Bíblia fala. Entreguei para ele os R$60 e como diz a palavra, nem cobrarei se ele pagar bem, se não pagar, amém. A quantia que não vai me fazer diferença. Uma vez ouvindo um pastor, ele falou assim, olha, eu ensinei para a igreja assim, irmãos, quando alguém te pedir dinheiro emprestado, se for abaixo de R$50, você nem marca, você faz uma doação. Se for acima, aí você vai orar para que ele pague para você. Porque a Bíblia fala que nós não devemos emprestar, nós temos que doar. Já parou para pensar nisso? Então, se você tem dificuldade, você tem que orar, Senhor, não manda ninguém me pedir dinheiro, então. Porque a Bíblia nos ensina a dar, nem emprestar, dar. O amor verdadeiro participa da vida das pessoas. Enquanto você está lá, talvez, vivendo uma vida tranquila, devido ao seu esforço pessoal, devido à sua faculdade, devido àquilo que você faz, devido ao seu trabalho, mas tem muitas pessoas passando dificuldade. E talvez Deus vai enviar pessoas sobre a sua vida, sobre as suas circunstâncias, para provar você, para ver se você ama de verdade. Se você pode amar, se você pode ajudar, ajude. Não fique na indiferença.
O amor verdadeiro, ele compartilha alegrias e também carrega fardos. O amor verdadeiro compartilha alegria, mas também carrega fardos. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Leve os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. O amor cristão não abandona, nem está sofrendo, ele ajuda a carregar pessoas, ou melhor, pesos emocionais. O amor verdadeiro ajuda você a carregar, ajuda as pessoas a carregar seus pesos emocionais, espirituais e materiais. Falei para vocês que a palavra é difícil? A palavra é difícil. Porque quando nós lemos uma palavra, que essa palavra vai dizer: ei, meu filho, assim diz o Senhor, que também não é errado, mas o Senhor tem palavra para todos os períodos. Às vezes você gosta de ouvir: Senhor, essa semana Deus vai abrir uma porta, esta semana vai chover na sua casa. Às vezes nós queremos ouvir essas palavras, e Deus pode fazer, Ele vai fazer. Mas antes de nós recebermos as bênçãos, eu preciso estar preparado com um amor sincero no meu coração. Eu tenho que estar preparado para doar aquilo que eu tenho, a minha própria vida. Jesus doou a sua própria vida. Você tem coragem de doar a sua própria vida? Eu preciso ter esse sentimento, porque enquanto nós estivermos apegados somente das coisas dessa terra, nós vamos nos perder nela. Nós precisamos nos apegar nas coisas do céu, como diz a palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O que adianta, meus irmãos, às vezes por causa do orgulho, por causa da falta de amor, nós perdemos a coroa da vida. Às vezes por causa de 1 centavo a mais, ou de R$100 a mais, ou de R$1.000 a mais, você perde a coroa da vida. Amar é entregar. Amar é dizer: Senhor, eu sei que o Senhor tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A promessa de Cristo para mim e para você, ela é real. A promessa de Cristo diz: se você amar sinceramente, Ele também te ama. Se nós não amarmos sinceramente, a Bíblia diz que Ele também não nos ama. Eu só consigo ter o amor do Pai quando eu realmente demonstro que tem esse amor. Talvez o texto esteja diferente, mas dá o mesmo sentido. Se eu perdoar, eu serei perdoado. E quem é que perdoa? Quem ama. Quem é que perdoa? Quem ama. Então, perdoar e amar está no mesmo conjunto. Se eu perdoo, eu amo. Se eu amo, eu perdoo. Então, se eu faço pelo meu irmão, Deus faz por nós também lá no céu. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Todos os outros se alegram com ele. Vamos supor que lá na sua família vocês são em 5 pessoas. 5 pessoas na sua família. E aí chega alguém lá e dá um carro novo para a sua família. Quem vai ser beneficiado? Só uma pessoa ou toda a família? Toda a família. Todos foram honrados. Quando nós abençoamos ou somos abençoados dentro do corpo de Cristo, toda a igreja é abençoada. Todos somos abençoados. Quando você dispõe a amar sinceramente, todo o seu corpo é abençoado. Todas as suas finanças é abençoada. Toda a sua família é abençoada. Porque o amor gera vida. O amor gera perdão. O amor gera restituição. O amor traz realmente refrigério. Amar sinceramente
Não é fácil, não. Eu estou aqui falando para vocês, mas o Espírito Santo está falando comigo também. Eu preciso melhorar. Nós precisamos melhorar, porque nós costumamos fazer escolhas. Nós somos muito fáceis de escolher as pessoas do nosso convívio social. Nós somos muito fáceis de escolher, eu gosto desse, não gosto daquele. Lá no céu não tem divisão. Lá no céu nós vamos estar todos juntos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 diz assim: não temos apenas afeição por vocês, mas muito amor. Apóstolo Paulo falando, tanto é assim que decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. Já parou para ver o peso desse versículo? Vamos ler de novo? É a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. O apóstolo Paulo, ele estava anunciando a palavra. Ele dizia, olha, não temos apenas afeição por vocês, mas muito amor. Observe a palavra muito amor. Tanto é assim que decidimos dar-lhes não somente o evangelho, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós, aleluia. Ah, isso é amor, isso é amor. Como eu desejo ter este amor de Paulo, como eu desejo ter o amor do apóstolo Paulo, como ele cita aqui, ao ponto de entregar sua própria vida. Ele entregou sim, ele entregou sim. Eu não estou falando para você sair morrendo aí para os outros, não é isso. Mas é você deixar o Espírito Santo trabalhar no seu interior. Reconhecer que lá dentro, lá no íntimo do seu coração, existem falhas. Lá no íntimo do seu coração, existe algum rancor, existe alguma decepção, existe alguma mágoa que você guardou de alguém e até hoje você não consegue perdoar aquela pessoa. Isso só traz destruição, só traz amargura. Você precisa entregar tudo nas mãos de Jesus. Você precisa entregar toda a sua ansiedade nas mãos de Jesus. Ele tem o poder de perdoar, Ele tem o poder de purificar, Ele tem o poder de trazer de volta toda a alegria, todo o ânimo do seu coração. Ame sinceramente. Ame como Jesus amou, aleluia. A quarta e última, comportamento do amor verdadeiro. Vencer o mal com o bem. Essa aqui foi uma paulada na minha cabeça. Vencer o mal com o bem. Já imaginou? Alguém fazer o mal para você? E você com o Espírito de Cristo, com o amor de Cristo no seu coração, você vai falar, meu irmão, você pode ter feito o mal, mas eu não vou retribuir com o mal. Versículo 21 diz assim, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com bem. Esse texto, até vem na minha memória agora, nem estava aqui no esboço, mas veio exatamente a história de José do Egito. José do Egito foi jogado no poço pelos seus irmãos, foi vendido como escravo para o Egito. Quem já leu essa história? Levanta a mão. José do Egito teve um sonho e ele no seu coração imaginava realmente que iria ser bem-sucedido, governador ou talvez líder da sua família. Seus irmãos com inveja, seus irmãos com ódio, com falta de amor, os seus irmãos que não tinham o amor sincero, jogou no buraco, vendeu como escravo. Mas no final da vida de Jacó, o pai de José e pai de seus irmãos, a Bíblia vai dizer que da reunião da família, os seus irmãos disseram para José, ou melhor, os seus irmãos pensaram, agora que nosso pai morreu,
José agora vai destruir nós, porque José, ele tem total razão em acabar conosco, porque nós fizemos o mal com José. Nós vendemos José para os egípcios como escravo, mas a Bíblia vai dizer que José, que tem o amor verdadeiro, ele olhou para aquela situação e disse: ei, vocês fizeram mal para mim, mas Deus transformou o mal em bem, aleluia. Nunca fez o mal. A Bíblia diz que José trouxe toda a família para dentro do Egito. José cuidou da família, cuidou de toda a sua família. José não guardou rancor no seu coração. O amor não responde ofensa com ofensa, nem ódio com ódio. Romanos capítulo 12, versículo 7. Não retribua ninguém mal com mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Meus irmãos, quando nós lemos esses versículos bíblicos, talvez você possa pensar: pastor, será que o senhor não está lendo errado, não? Não, é isso mesmo. E se nós formos olhar para nossas capacidades, nós não conseguimos viver isso aqui. Nós só conseguimos viver quando nós pedimos ajuda ao Espírito Santo. Quando nós pedimos ajuda a Deus. Quando nós buscamos de Deus sabedoria. Se nós buscarmos de Deus sabedoria de interpretação, de entendimento, nós vamos viver isso aqui tranquilamente. Até porque quando você começa a viver a palavra realmente, você não vai ter inimigos. Dificilmente você vai fazer inimigos, porque você não vai causar confusão com ninguém. Você não vai brigar com ninguém. Você é paz e amor. É verdade ou não é? Agora, se ainda está tendo muita confusão, muita briga, porque ainda alguma coisa precisa ser resolvida. Mas se nós estamos vivendo a palavra, dificilmente você vai ter que pagar o mal com o bem, porque você não está no meio das pessoas que praticam o mal, você não está na roda dos escarnecedores, você não está na roda daqueles que praticam o mal, você está sempre à procura daqueles que fazem o bem. Mas se por acaso alguém te enfrentar, alguém te fazer o mal, a Bíblia está nos dizendo: não retribua o mal com o mal. Ele responde ao mal com bondade. Responder com bondade. Mateus capítulo 5, versículo 44. Mas eu lhe digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Ah, Jesus, como o Senhor é complicado. Ame os seus inimigos e ore por aqueles que perseguem. Jesus aqui, ele não apenas proíbe, ele ordena que o mal seja enfrentado com amor. Me diga para mim, como é que enfrenta o mal com amor? Lembrei de uma ilustração. Eu estava meditando essa palavra e eu lembrei de um vídeo real que eu vi na internet, de um irmão que estava pregando dentro do ônibus. Um irmão que estava pregando dentro do ônibus. E ele começou ali a pregar a palavra. E aí, perto dele tinha um rapaz sentado forte. Um rapaz forte sentado. E aquele rapaz irritou. Ficou tão irritado que ele levantou, começou a xingar aquele servo de Deus. Xingar. E alguém estava gravando. E ao fim que ele soltou a mão na cara daquele pregador, com tanta força que ele caiu. E aí, aquele pregador levantou, olhou para ele e começou a falar: meu filho, olha as palavras, você me bateu, mas eu vou dizer para você, Jesus, Ele te ama do mesmo jeito.
com a simplicidade dele. Ele começou a falar de Jesus para aquele homem forte que bateu nele. Ele não retribuiu o mal com o mal. Ele começou a falar: ei, Jesus te ama, Jesus tem um propósito na sua vida. Você está irado, mas você não é assim. Jesus quer mudar você. Ei, eu te perdoo. Ele falando para ele: eu te perdoo, meus irmãos. Quando pensa que não, aquele homem desabou a chorar. Ele desabou a chorar dentro do ônibus. E aquele irmãozinho, em vez de bater, abraçou ele. Chorou com ele ali dentro do ônibus. Aleluia! Isso é amar. Isso é retribuir o mal com o bem. Muitas vezes, enquanto você está pregando a palavra, enquanto você está anunciando o evangelho do Senhor, muitas pessoas, elas não vão te entender. Muitas pessoas vão querer te ofender, mas diga para elas: ei, Jesus te ama da mesma forma. Eu não estou à procura de aplausos, não estou à procura de abraços, mas estou à procura que o nome de Jesus seja glorificado. Aleluia! Eu tenho que parar que a minha voz já está sumindo aqui. Vamos ficar de pé.